bênção, irmão, chegarmos aqui. Foram 10 anos nos 4 evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos. E depois desses 10 anos, nós temos a oportunidade de entrarmos nas primeiras cartas. E a primeira de todas que está colocada no cânon é Romanos. E não está em primeiro lugar porque é a mais antiga. Não é isso. Romanos é a primeira das cartas porque ela faz jus a esta posição depois de você ler os evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos. Os evangelhos falam do nascimento, vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos são os atos de Cristo por meio dos apóstolos, ou seja, o que ele continuou fazendo na igreja para que ela crescesse. Depois dessa igreja chegar a muitos lugares do mundo, essa igreja vai se estabelecer. E este estabelecimento da igreja local precisa de instruções teológicas. E nada melhor do que colocar Romanos aqui. É a carta mais completa em teologia que nós temos. A profundidade que o apóstolo Paulo escreveu esta carta é algo sui generis, não há nada que se compare. Uma carta longa, de 16 capítulos, que o apóstolo Paulo escreve para uma igreja que ele amava sem conhecer presencialmente. Muito provavelmente Paulo estava em Corinto, porque ele cita alguns irmãos de Corinto, como Derbe, Gaio, que eram cidadãos desta cidade, ou pelo menos da região, e ele escreve isso ali por volta do ano 56, tentando falar com a igreja de Roma a respeito de questões que ele queria tratar pessoalmente, mas ainda não teve a oportunidade. A perspectiva do apóstolo Paulo, os planos que ele tinha para a cidade de Roma, que era a capital do império, é que a partir de Roma ele pudesse estabelecer ali um ponto missionário, uma espécie de pórtico missionário para de lá sair para vários outros países do que nós conhecemos hoje como Europa. E uma das intenções do apóstolo Paulo era fazer Roma como referência para poder ir para a Espanha, algo que ele não conseguiu. Mas ele fala para a igreja de Roma, tratando de assuntos teológicos da mais alta nobreza, né? Assuntos extremamente necessários, falando sobre o Evangelho, o que é o Evangelho para os judeus, o Evangelho para os gentios, a salvação que Cristo propôs para todos os homens, como ele forma uma igreja unindo judeus e gentios. E ele, como sempre, divide em duas partes a carta. A primeira parte da carta aos Romanos vai do capítulo 1 até o capítulo 11. E esta é a parte doutrinária. Sempre Paulo faz isso. Por exemplo, na carta aos Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 4, é a parte doutrinária. Até o final do capítulo 3, para ser mais preciso. O início do capítulo 4, Paulo já começa a falar sobre como eles devem andar. E este verbo andar tem a ver com santificação. Então, 4, 5 e 6 de Éfeso, da carta aos Éfesos, ou aos Efésios, é a parte prática da doutrina. Todas as cartas do apóstolo são assim. Já nesta carta, capítulo 1 a 11, para vocês perceberem como ele gasta tempo na doutrina. E do capítulo 12 ao 16 é a prática da doutrina. Falando sobre essa importância, Matthew Henry comenta o seguinte, ele diz, o melhor modo de entender as verdades explicadas na primeira parte da carta é obedecer e estar repleto da prática dos deveres prescritos na segunda parte. Pois se qualquer homem quiser fazer a sua vontade, deverá conhecer a doutrina. Ninguém deve passar para a leitura das cartas a partir do capítulo 12, verso 1. Quando ele vai falar sobre o culto, por exemplo. Rogo-vos, pois, ele começa a falar ali sobre o que eles devem fazer. Mas primeiro eles devem aprender o que é o Evangelho e qual a salvação proposta por Cristo para judeus e para gregos. E só então ele deve ir para os capítulos seguintes.
doutrina e prática. Como entender o modo de praticar? Compreendendo a doutrina. Como compreender a doutrina? Você precisa entender também como ela ganha vida na prática. Então, esta carta, dividida desta maneira, é o maior compêndio teológico já escrito e canonizado, né, posto no cânon como escritura sagrada. Esta carta é tão importante, mas tão importante, né, nos escritos do apóstolo Paulo, que João Crisóstomo, um dos pais da igreja, ele pedia para que esta carta fosse lida pelo menos 2 vezes por semana para ele, para que ele sempre se lembrasse do que Deus fala por meio de Paulo aos romanos. Então, esta é a carta aos romanos, e hoje nós vamos ter a alegria de só arranharmos a superfície dessa carta. A saudação, né, e a introdução dessa carta é a mais longa de todas do apóstolo. Vai até o verso 13. Então, como ficaria muito longa, né, a própria Sociedade Bíblica, se você olhar, se você tiver uma revista, né, corrigida, você vai perceber que a primeira sessão foi dividida do verso 1 até o verso 7. Mas a introdução iria até o verso 13. Então, até na introdução, o apóstolo Paulo ele foi muito substancial, trouxe muitas implicações para o que ele fala a partir de agora. Eu não sei quanto tempo nós vamos passar nesta carta, mas certamente mais de 1 ano e meio. Então, que Deus nos abençoe nesse processo. Eu espero ter você aqui, não só por esse 1 ano e meio, né, da carta aos Romanos, mas quem sabe que você possa nos acompanhar até Apocalipse, ou a vinda de Cristo antes, o que o Senhor achar melhor. Vamos então ler do verso 1 ao verso 7 e orar ao nosso Deus. Oremos. Leamos, aliás. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós outros e paz de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nós te damos graças, ó Deus, por termos a alegria de começarmos mais uma série de exposições na tua sagrada Escritura. A carta aos Romanos, que foi escrita há quase 2000 anos, tem muito, há mais de 2000 anos, aliás, tem muito a nos falar. E nós, Senhor Deus, queremos ouvir, não como um texto antigo, não como um texto ultrapassado, mas como a palavra do Senhor, viva, nova, ainda fresca, Senhor Deus, para que nós possamos saber como falar, agir e andar nesse mundo. Ensina-nos, portanto, Senhor Deus, pelo Teu Espírito, e usa-me com poder para falar deste Evangelho maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Disse que a liberdade é um bem que está sempre a uma geração de ser perdido. É um benefício que nós temos que é tão efêmero, que ele está sempre a uma geração de perdermos. Então, se nós não cuidarmos da liberdade, ela vai se perder rapidamente. Cada geração tem a obrigação de lutar para ser livre. E esta liberdade, ela não se dá por um decreto estatal.
Ora, quando o Estado diz assim, eu vos declaro livres para fazerem tais e tais coisas, então isso é uma concessão. E a liberdade não é uma concessão estatal, é um direito natural. Nós somos livres porque Deus nos fez livres. Nós temos liberdade para pensar, nós temos liberdade para falar, nós temos liberdade para nos expressar, não por um salvo-conduto estatal, mas porque Deus nos fez assim. Deus nos deu capacidade cognitiva, Deus nos deu capacidade comunicativa, e por isso nós devemos expressar estas capacidades livremente. Não livremente como o mundo quer nos ensinar, para falar, pensar e agir como dá na cabeça. Porque liberdade para o ser humano não é liberdade como Deus nos ensina. A liberdade do homem, ou a liberdade do homem pecador, é a liberdade para o pecado. Mas a liberdade proposta por Deus não é a liberdade para o pecado. É a liberdade para fazer a vontade do Senhor. E nós devemos lutar por isso, por termos liberdade. E a liberdade está sempre a um passo de ser perdida. Por isso, todas as gerações devem lutar por ela. Assim também está a verdade. A verdade, ela está intrínseca à própria natureza divina. Ela foi dada por Deus ao homem. E nós devemos cuidar da verdade. Porque ela é atacada em todas as gerações. Perceba que quando a igreja, que antes não se chamava assim, mas passou a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana, quando ao longo da história ela foi se desviando do caminho, e é bom que se diga que nem sempre a Igreja Romana foi o que é hoje. Nós éramos uma única igreja, e era a verdadeira igreja. E esta igreja ela foi introduzindo no meio, por exemplo, a adoração a Maria, o princípio da assunção de Maria como um ser santo, perfeito, não como nós conhecemos, mas de uma outra natureza, a ponto de ser venerada. Né? É um tipo de adoração que é dado, que é menor do que a adoração a Deus, que seria a latria, mas a hiperdulia deve ser dada a Maria. Isso foi invenção católica romana. E também ensinou-se a veneração, que está abaixo deste nível de adoração a Deus Pai, Filho e Espírito Santo e a Maria, que seria a hiperdulia, uma veneração aos santos. E depois se ensina que os restos mortais dos apóstolos, eles têm algum tipo de poder. As relíquias, elas devem ser tocadas para que alguém possa ser sarado. E o desvio foi se dando cada vez mais ao longo do tempo. Sempre Deus levantava ali, como por exemplo, no século XII, um homem como Pedro Valdo, que pregava o evangelho fiel. E por isso nós devemos entender que a igreja sempre se manteve firme. A instituição católica romana, Igreja Católica Romana, se desvia, mas a igreja nunca se desviou. Pedro Valdo, né, é um exemplo disso. John Wycliffe é um exemplo, são exemplos disso, pré-reformadores. E aí no século XVI, Deus levanta Martinho Lutero, Deus levanta João Calvino, Deus levanta Zwinglio, Deus levanta Martin Bucer, tantos outros reformadores, para que a verdade fosse restabelecida. Mas aí passam-se 100 anos, e já na reforma puritana na Inglaterra, os ingleses que abraçaram uma reforma ali que ficou pelo meio do caminho com a igreja anglicana, eles se apegam à pompa e à circunstância ainda do culto romano. Eles não fazem uma reforma profunda, não há busca por santificação, e aí surge o movimento chamado movimento puritano, que buscava um culto puro, uma doutrina pura, uma vida pura, e por isso foram chamados de puritanos, restabelecendo o princípio da verdade do Evangelho. E mais uma vez a verdade é estabelecida.
Pouco tempo depois, século XIX, se levantam os liberais. Num período onde o racionalismo e o iluminismo estavam ganhando força, onde a preponderância da igreja como fiel depositária da verdade foi retirada, para dizer que o homem ganhou agora esse status. É do homem que a verdade surge e flui. E o homem é que vai estabelecer o que é certo, o que é errado, à luz da sua própria sabedoria. Isso entra na igreja. E aí, homens versados no grego e no hebraico usam esse conhecimento para dizer que a Escritura contém erros, que não é a palavra de Deus, que sim, Jesus Cristo existiu, mas ele era só um homem, ele não era Deus, ele não era Senhor. Isso foi uma invenção dos seus discípulos. Ele nunca ressurgiu dos mortos. E aí a igreja, mais uma vez, restabelece a verdade. E graças a Deus, pelo menos como movimento, o liberalismo cessou. Ainda existem algumas consequências, mas não o movimento. Mas quando você pensa que a verdade está mais uma vez restabelecida, o erro entra. Aí, por meio da teologia da prosperidade, ou pela confissão positiva, ou pela teologia da libertação, que nada mais é do que socialismo travestido de evangelho, ou ainda pelas demonstrações do evangelicalismo brasileiro, que superficializou a palavra. Não se tem mais tempo para a pregação. A pregação ela foi empurrada para o finalzinho do culto. 10 minutinhos está bom, pastor. Porque antes tem que ter a oportunidade para fulano falar, para ciclano dar um testemunho, para Beltrano poder apresentar o que ele aprendeu. Então é oportunidade para todo mundo, menos para que Cristo fale. E assim a verdade precisa novamente ser restabelecida. Todos os tempos, a liberdade e a verdade são atacadas. Cabe ao povo de Deus não cessar de lutar pela liberdade e pela verdade. E não permitir que a mentira ganhe força no nosso meio. Porque o nosso Senhor, Ele é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida, como nós vimos nos evangelhos, especialmente no último, que nós tivemos a oportunidade de passar 2 anos, o evangelho de João. Aqui na carta aos Romanos, a verdade vai ser estabelecida. Porque o apostolado estava em xeque. Os homens se levantaram para falar, inclusive do apóstolo Paulo. Tiveram a petulância de dizer que o apóstolo Paulo era um homem mercenário. Que ele pregava, mas ele pregava com segundas intenções. Nenhuma coincidência do que fazem ainda hoje com pregadores sérios. É verdade que existiam mercenários na época de Paulo? É verdade. Assim como existem hoje. Mas estas pessoas que falavam do apóstolo Paulo não falavam absolutamente nada que fosse com base na verdade. Eram insinuações, eram mentiras. Eram formas sutis e sorrateiras de falar contra o seu apostolado. E é por isso que o apóstolo Paulo, com toda ênfase, se apresenta como sendo alguém que tem, primeiro, fidelidade para falar o que fala, e segundo, vocação, chamado divino para falar o que ele fala. E é assim que ele repete várias vezes, dando diversos tipos de descrição do que ele é, do que Deus fez por ele, né, e todas as suas qualificações, para que ficasse claro de uma vez por todas que o apóstolo Paulo não é um impostor, não é um mentiroso. O que ele prega é a verdade. Então observe na sua Bíblia que o texto começa da seguinte maneira: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, para quem estava levantando acusações contra o apóstolo Paulo, dizendo que ele não tinha autoridade para falar o que ele falava,
ou que ele não era um homem fiel. Ele diz: eu sou Paulo. Veja, eu não sou Saulo, eu sou Paulo. Eu sou um homem convertido. Por muito tempo vocês ouviram falar de mim sendo um grande opositor deste evangelho. Mas vocês já ouviram falar do que aconteceu comigo e está registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos. Quando ele se encontra com o Senhor pessoalmente, em Atos capítulo 9, ele é levado ao chão, ele é humilhado. E ali o Senhor o chama e muda o seu nome. Ele não é mais Saulo, ele agora é Paulo. Ele já não é mais um perseguidor da igreja, agora ele é um pastor da igreja. Ele passa a pregar o evangelho que ele tanto perseguiu. Então ele lembra, em primeiro lugar, qual é o nome dele? Eu sou Paulo, o homem que vocês souberam da conversão, que esteve antes como Saulo, matando Estevão e tantos outros. E agora, este homem é aquele que está pronto até para morrer pelo evangelho. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, ele diz isso. Ele está pronto não somente para sofrer, mas para morrer pelo evangelho. Nesse capítulo 4, ele está preso. Ele está encarcerado. Ele diz: mas essas algemas não são nada. Estou preso a Cristo. Estou livre para pregar, preso a Cristo. E ele pede: tragam-me os livros. Tragam-me a capa para que eu possa me aquecer, mas tragam os livros. A capa me aquecerá o corpo, os livros aquecerão a minha alma. Nada parava este homem, irmãos. Um homem verdadeiramente convertido. Obviamente, irmãos, nós não podemos cair naquela tese louca, né, de alguns pastores pentecostais. Veja o detalhe, não são todos, que dizem: não toque no ungido de Deus, usando muitas vezes esse tipo de versículo para que nunca possa ser feita nenhum tipo de repreensão. Ora, não existe nenhum homem que não possa ser repreendido quando necessário. Inclusive os pastores não só podem, mas devem, com respeito, de um modo ímpar, não porque estes homens são diferentes dos outros, mas o respeito é o ofício que esses homens carregam. Mas eles são sim repreensíveis, não deveriam ser repreensíveis. Porque aquele que almeja o episcopado, diz o próprio apóstolo Paulo, ele precisa ser irrepreensível. Mas quando necessário, devem ser repreendidos. O próprio Paulo repreendeu Pedro em certa oportunidade, quando Pedro estava ensinando um jugo que nem ele carregava. Mas as insinuações, as mentiras, as falsas acusações nunca deveriam ser feitas a ninguém, muito menos a um presbítero da igreja, a um pastor da igreja. Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, ele fala da honra do presbítero de uma forma tal que ele diz: eles são dignos de honorários. E aqueles que se dedicam à palavra e aos sacramentos, aqueles que são mais dedicados a isso, os que são chamados pastores, estes devem ser dignos de dobrados honorários e dobrada honra. Cuidado com as acusações, irmãos. Cuidado com o que fala sobre os presbíteros. Não são seres intocáveis. Não são impossíveis de serem repreendidos. Mas muito cuidado. Estes homens foram separados por Deus para se dedicar ao evangelho. E muitas coisas que um presbítero fiel faz é impossível de você entender, porque para que você pudesse entender as decisões que um presbítero toma, você tinha que conhecer todo o pano de fundo por trás daquilo, toda a teologia necessária para apreender a situação
e reagir como um presbítero reage, e só então você compreenderia. Mas se você precisar saber de tudo isso, você é um presbítero. E não há necessidade de que todos sejam presbíteros na casa de Deus. Porque o sistema de governo da igreja é representativo. Deus tira do nosso meio homens vocacionados, separa, por meio do presbitério, ele impõe sobre esses homens o peso do ofício, mas também a autoridade que é necessária para exercer o ofício. E aí, com todo respeito, nós devemos tratar os nossos presbíteros. Não tiveram respeito com Paulo, irmãos. Lembrem-se que lá na igreja de Corinto, Atos capítulo 18, o apóstolo Paulo, ele é descrito como alguém que está fazendo tendas. E quando ele vai falar sobre o fato de ele fazer tendas, ele não acha que isso fosse uma humilhação para um pastor. Ele disse, é necessário. Quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele diz, quando foi necessário, eu trabalhei para não ser pesado. E no capítulo 9, ele diz, eu tenho o direito de ser sustentado pelos irmãos. Mas os irmãos são tão faladores, que eu achei melhor trabalhar para não dar o direito de ninguém falar mal de mim. Veja só o nível das igrejas. Eu acho interessante como as pessoas, eu disse isso semana passada lá na igreja congregacional, como as pessoas elas têm uma falsa impressão a respeito da igreja primitiva. Como elas projetam algo a respeito da igreja primitiva que nunca aconteceu. E existem igrejas que elas colocam, né, no seu próprio nome, igreja fulano de tal, igreja primitiva. Como se a igreja primitiva fosse a igreja perfeita. Ora, a igreja perfeita está nos céus. Não existe nenhuma igreja perfeita na terra. Porque a igreja de Corinto acusou Paulo. Paulo teve que trabalhar para não ser acusado de ser mercenário quando ele não era. Ele defende o seu direito de ser sustentado para a igreja, mas eu não vou dar o cabimento de ninguém estar falando mal de mim. E em Roma, uma igreja que ele nunca foi, também estava sendo acusado. Ora, se o apóstolo Paulo, e aqui eu falo para os oficiais da igreja, se o apóstolo Paulo foi acusado destas coisas, meu irmão, sossegue. Imagine nós. Imaginemos nós, se não seríamos. Paulo, servo de Jesus Cristo. Existem algumas palavras na língua grega que são possíveis de serem traduzidas como servo. Né? Uma palavra que é da origem a diácono, que é um servo. Né? Então, o serviço é uma diaconia. Existe uma outra palavra que teria mais ligação com vocação, vocacionado. E uma terceira palavra que é utilizada aqui, que é escravo. Doulos, é uma palavra muito conhecida até no meio evangélico. Então, Paulo, ele não é um servo, um funcionário de Jesus Cristo. Ele não é alguém que trabalha 8 horas por dia, 44 horas semanais, né, numa jornada de trabalho, terminou ali, ele vai embora para casa. Não, ele é um escravo de Cristo. E aqueles que se dizem servos de Cristo precisam aprender com este apóstolo que nós devemos servir Cristo 24 horas por dia. E o significado prático disso não é passar 24 horas na igreja. Por favor, não entendam isso, porque não abriremos o portão para os irmãos. Não é para ficar aqui 24 horas por dia. Você servirá Cristo como servo, como escravo dele, 24 horas cumprindo todas as tuas obrigações. Quer servir a Cristo? Então sirva ao seu marido. Quer servir a Cristo? Entregue-se pela sua esposa. Quer servir a Cristo? Eduque bem os seus filhos. Quer servir a Cristo amanhã, quando sair para trabalhar? Seja o melhor funcionário.
Não entre na onda dos seus coleguinhas de trabalho para falar mal do seu patrão. O teu patrão não é aquela pessoa que te paga. O teu patrão é Cristo. É patrão, lembre-se que você vai dar conta não somente da sua alma, mas da sua empresa diante do Senhor. Isto é servir a Cristo. É assim que a nossa teologia ganha vida, irmãos. Senão a gente vai ficar sempre no mundo das ideias, sempre com esses jargões, né? Viver para a glória de Deus, servir ao Senhor, mas não sai, não tem nada mais do que isso. Ninguém sabe o que se faz com o serviço, porque não se sabe o que é servir. E isto é o serviço a Deus. Servindo não 8 horas por dia, mas 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias da vida. Nós chegamos a aprender semana passada, na reunião de estudos da família, como servir a Cristo no sono. Os irmãos lembram, quem não teve essa oportunidade, ou está ou vai estar no canal da igreja. Como servir a Deus no sono. Como o meu sono glorifica o Senhor. Então não há desculpa. Nós somos servos todos os dias, o dia inteiro. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Ele foi chamado para apóstolo porque ninguém pode ser apóstolo chamando a si próprio. Portanto, irmãos, todos esses apóstolos da nossa época, da nossa geração, todos, absolutamente todos, são falsos apóstolos. Nenhum deles foi chamado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Isso por um motivo óbvio. Veja, por que eram 12 apóstolos? Porque na antiga aliança nós tivemos 12 patriarcas. E na nova aliança, 12 apóstolos. Quando você lê o livro de Apocalipse, são 24 anciãos que estão assentados ao lado do trono de Deus. Ora, esses 24 vieram de onde? 12 do Antigo Testamento, 12 do Novo Testamento. E se você fizer a conta, você vai dizer, Judas não era apóstolo verdadeiro, ele era um falso apóstolo. Mas entrou Matias e depois entrou Paulo. E aí? 12 ou 13? 12. Porque nunca teve 13 ao mesmo tempo. Matias rapidamente saiu. Sempre foram 12. E estes 12 estão lá como referência em Apocalipse. As 24 pessoas que estão ao redor do trono. Os 24 anciãos. Todos estes apóstolos do Novo Testamento foram chamados diretamente pela pessoa de Cristo. Perceba que ele disse, servo de Jesus Cristo chamado por apóstolo. Foi Jesus Cristo que nos chamou para apóstolo. Quando? Atos capítulo 9. É só ler. Todos os apóstolos foram chamados diretamente por Jesus. Então, estes apóstolos da nossa época, nenhum teve um encontro verdadeiro, genuíno com o nosso Senhor Jesus Cristo. São engodos, são farsantes, não são apóstolos. Nisso eu tenho que concordar, se eu não me engano, com o pastor Augusto Nicodemos. Ele disse, apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolo bom é apóstolo morto. Todos os que morreram são os bons apóstolos. E o que é apóstolo? Apóstolo é enviado. Então, nesse sentido, os pastores são apóstolos, eles são enviados por Deus para a pregação da palavra. De fato, isso é verdade. Mas este apostolado que está sendo defendido por Paulo aqui, não é um apostolado geral, é um ofício da igreja. A igreja tinha os seus ofícios no Antigo Testamento divididos entre profetas, sacerdotes e reis. Estes 3 ofícios foram consumados em Cristo. Cristo é o verdadeiro profeta, é o verdadeiro sacerdote e o verdadeiro rei.
Sendo consumados estes ofícios, não é que não tenha mais ofício na nova aliança, é que os ofícios agora passam a ter sentido em Cristo. Então, se Jesus Cristo morre e ressuscita, ele, antes disso, tira dentre a igreja 12 homens, prepara-os para o apostolado, para serem enviados por todos os cantos do mundo para pregar um evangelho. É o que está acontecendo desde Atos dos Apóstolos. Para que os homens preguem, estes homens preguem, e que as igrejas sejam estabelecidas nas suas localidades. É por isso que quando você lê textos como, por exemplo, Atos capítulo 14, o apóstolo chega lá, mas ele não fica. Ele chega, prega, estabelece a igreja e imediatamente faz eleição para presbíteros. E estes presbíteros vão dar continuidade ao trabalho, percebe? Porque o trabalho, o ofício apostólico é um ofício temporário, extraordinário. Assim como o ofício que os assistia diretamente, que era o chamado ofício de evangelista. Favor, não confundir com os pastores evangelistas. O ofício de evangelista era um ofício diretamente ligado ao apostolado. À medida que o apóstolo, a ordenação apostólica perde o sentido, também se perde o sentido do evangelista. E eu explico por quê. O evangelista, ele tinha como trabalho direto a palavra. Eles pregavam a palavra. Mas eles não tinham dentro do seu ofício a revelação. A revelação era dada aos apóstolos. Então o que eles pregavam era a palavra que foi revelada por Deus por meio dos apóstolos. Mas eles expunham os textos bíblicos. E esse é um ofício mas muito parecido com o ofício dos pastores e mestres. Mas quando você vai para a carta aos Efésios, por exemplo, quando o apóstolo Paulo passa a falar sobre a igreja, é a carta que mais fala sobre a igreja, é a carta aos Efésios. Quando ele está tratando sobre a igreja, a estrutura hierárquica da igreja, ele diz lá no capítulo 4, que o Senhor deu à igreja para equipar a igreja pastores e mestres. Ele diz apóstolos e profetas, pastores e mestres. Os apóstolos estavam cada vez mais perdendo a força. E quem estava ficando? Os pastores e mestres. E você não vê no final, nos textos finais da Bíblia, menções aos evangelistas. Porque à medida que se perdeu a força do apostolado, se perdeu também a força do ofício itinerante e extraordinário dos evangelistas. Então, o trabalho que no Antigo Testamento era feito por profetas e sacerdotes, ou seja, o trabalho ligado à palavra e os sacramentos, no início da nova aliança, passou para apóstolos e evangelistas e depois pastores e mestres. E o trabalho que era feito pelos levitas na nova aliança foi repassado para os diáconos. Assim, perceba que os ofícios continuam, ou seja, as funções continuam, mas há algum tipo de mudança no ofício para que a nova realidade do evangelho seja suprida nestes ofícios. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Ele sabe quem ele é. Ele é chamado para ser enviado. Ora, ser chamado para ser apóstolo é ser chamado para morrer todo dia por Cristo. Então, nem todos deveriam querer ser apóstolos. E aí, com base no que eu acabei de falar, em todo esse raciocínio a respeito dos ofícios, nem todos deveriam querer ser pastores e mestres. Por um motivo, irmãos. Quando você olha alguém ensinando na igreja, você vê honra. É óbvio que existe uma honra muito grande em quem ensina na igreja. Todo mundo se senta para lhe ouvir. Só que você não entende que
por trás do ensino. O ensino não é uma coisa isolada na igreja. O sujeito vive uma vida normal, é um membro de igreja, no domingo ele vai lá e ensina na escola bíblica dominical. Isso é loucura da nossa época. Nunca existiu ninguém fazendo isso. Então o fato de todo mundo fazer hoje não quer dizer que a igreja sempre fez. A igreja nunca mais parou para entender o que está fazendo. Só faz porque todo mundo faz. Mas por que nós não colocamos na escola bíblica dominical qualquer um que não tem ligação com um ofício para dar aula? Não é só por questão de preparo. Sabe por quê? Porque existem muitos irmãos na nossa igreja que têm condições teológicas, talvez até dar alguns tipos de aula. Talvez exista. Então não é questão de preparo. É questão de ordenação. Porque para ensinar, o ensino é uma dádiva do Senhor. É a melhor parte do ministério. Só que quem ensina na igreja está ligado à palavra, aos sacramentos, ao governo e à disciplina. Ensinar é ensinar sobre estas coisas. E quando algum problema da igreja acontece, o que ensina é o mesmo que trata. O que fala no púlpito é o que está no gabinete depois do culto e durante toda a semana. Porque o meu trabalho aqui no púlpito só começa no domingo, não termina no domingo. Tem essa ideia, né, do pessoal diz, o dia que o pastor trabalha é o domingo. Não. Espera aí, quer dizer, está chamando o quê? O pastor de quê durante a semana? O dia que eu mais trabalho é o domingo. É o trabalho mais evidente. Mas existe um trabalho por trás deste, de preparo para a pregação, mas de acompanhamento, de aconselhamento, que está ligado a este trabalho. Então, o que prega é o que dá aula, é o que exorta, é o que visita, é o que serve a ceia, é o que participa das disciplinas. Tudo isso tem ligação. Como é que você pega alguém que não tem absolutamente nenhuma dessas responsabilidades, mas dá aula na igreja? Isso é loucura. Porque esta pessoa que está dando aula não conhece todo o pano de fundo que há no ministério. Então ele se apegou a um ponto do ministério pastoral, desprezando todos os outros, e quer só aquela parte que é mais fácil. Porque se tem uma coisa mais fácil no trabalho ministerial, é pregar e dar aula. Não que seja fácil, mas é mais comum. Ele tem mais preparo diário para isso. Agora, visitar, aconselhar, disciplinar, governar, não é nada fácil. Paulo, servo, chamado para apóstolo. Veja, todos eram servos, mas nem todos eram chamados para apóstolo. Ele foi chamado para apóstolo. Então, o que é chamado para apóstolo tem autoridade para falar. Separado para o evangelho de Deus. A palavra que ele usa aqui, veja, às vezes a palavra separado também é a mesma palavra para santificado, né? Não é este o caso. Ele não é santificado aqui. Ele é separado no outro sentido. Essa palavra, ela tem a mesma raiz da palavra fariseu. Porque os fariseus, eles foram separados para o domínio da lei, para uma vida santa. A palavra fariseu tem este sentido, de separado. E interessante que todo mundo sabe que o apóstolo Paulo era fariseu. Então ele está dizendo aqui, eu sou fariseu do evangelho. Porque antes ele era fariseu de quê? Da lei. Já não sou mais fariseu da lei. Agora eu sou fariseu do evangelho. Eu sou servo, eu sou apóstolo, eu sou fariseu do evangelho. Eu fui separado, não mais para impor peso sobre as pessoas. Pelo contrário, eu estou aqui para aliviar o pecado dos homens.
Mas não é aliviar no sentido de minimizar, no sentido de pormenorizar, né, cada detalhe do pecado e dizer, não, está vendo aqui, não tem nada demais. Não. Vocês percebem que o apóstolo Paulo é muito duro com o pecado. Ele diz no capítulo 3 da carta aos Romanos, não há um sequer que não necessite da graça de Deus. Nem judeu, nem gentil. Todos carecem da glória de Deus. Aí ele vai e aponta Cristo. Esta é a diferença. É assim que ele alivia. O apóstolo que foi chamado para separado, para ser fariseu do evangelho, ele não alivia a pregação para que todo mundo saia daqui tranquilo, achando que está em paz, quando na verdade está afundado no pecado. Mas ele enfia o dedo na ferida como alguém que está procurando resolver o problema. Não tem coisa pior do que você ter uma ferida e alguém vir para tratar a ferida. Porque tratar a ferida, e se for, por exemplo, queimadura, dói. Mas só tem um jeito dela ficar boa. É esfregando até chegar naquela parte que fica fininha a carne. E aí você vem e bota o remédio. Esse é o trabalho do pastor. Se o pastor não faz isso, não está fazendo o seu trabalho. Se você nunca sentiu o peso da mão pastoral quando você está em pecado, você nunca teve pastor. Agora, não é para ficar só machucando. É para em seguida trazer o remédio. Este é Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, não é o evangelho dele. Aí ele começa a apresentar o foco da carta. Ele é este homem, mas do que ele fala? Ele não fala sobre si. Os apóstolos não foram chamados para falar sobre si, mas sobre outro. Deus. E aqui Deus não é Deus no sentido geral, mas é Deus, a primeira pessoa da Trindade. Por que eu posso provar isso? Observe. Separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras acerca do seu filho. Então, se é o filho dele, este Deus que está sendo tratado no verso 1 é Deus Pai. O evangelho, portanto, é o evangelho que procede de Deus. Tem origem em Deus Pai. Agora, este evangelho que procede de Deus Pai, tem como fonte Deus Pai, não é novo. O fariseu do evangelho está dizendo, o que eu vou pregar a vocês aqui não é novo. Porque alguém pode dizer assim, veja o apóstolo Paulo, abandonou a fé, a tradição, a verdadeira religião. Parece discurso católico romano, né? Abandonou a verdadeira religião, a verdadeira igreja e agora está pregando o novo evangelho. Paulo diz, não. Não é novo, não. O que eu estou pregando aqui, veja nas palavras dele, o qual antes nos prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Ele está se referindo ao Antigo Testamento. Então o apóstolo está dizendo, eu não mudei nada do que eu pregava. Eu continuo pregando o mesmo evangelho. Vocês que não entenderam. Este evangelho não é novo. Vocês percebem como é necessário, muitas vezes, quando nós estamos aqui utilizando os documentos de fé, e eu falo para os irmãos, percebam como a nossa fé é histórica. É porque não é nova. Não nasceu há 50 anos, não. A fé cristã verdadeira nasceu em Cristo. Nem foi na Reforma Protestante. Nasceu com Cristo. E para ser mais preciso, vem desde o Antigo Testamento. Então, este argumento da antiguidade não é para que você ache esse texto velho. Porque se tem uma coisa que os crentes geralmente não gostam do Antigo Testamento, e eu até entendo, e tenho uma tese a esse respeito. Por muito tempo eu também não gostava muito de ler o Antigo Testamento. Porque a forma como o Antigo Testamento era apresentada era mofada. O Antigo Testamento, em muitas igrejas, tem cheiro de mofo. Ou de mofo, ou de moralismo barato.
seja como Daniel, seja como Davi, seja como Saul. Eu não quero ser como esses homens, eu queria aprender como é que eu devo ser como Cristo. Até que um dia eu fui apresentado a um pastor que abriu o texto do Antigo Testamento e começou a apresentar Cristo desde a Antiga Aliança. Tudo fez sentido. Porque ele está dizendo que este evangelho de Deus foi prometido desde o Antigo Testamento. E você vai ouvir uma pregação no Antigo Testamento e não se menciona, nem fora de contexto, o nome de Cristo. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada no nosso meio, irmãos. O Antigo Testamento não é antiquado, não é mofado, é atualíssimo. Duvida, assistam às nossas pregações no Antigo Testamento. Como nós temos visto Cristo todos os domingos pela manhã aqui. Aplicações extremamente atuais. E não é fruto simplesmente de um trabalho humano. É porque é a Bíblia falando. É Cristo falando de Gênesis e Apocalipse. Paulo, ele diz o evangelho de Deus, que não é novidade. Não venham me dizer que eu abandonei minha fé. Como João Calvino disse, quando fui acusado pelos papistas no século XVI, eles, vocês estão dizendo que nós abandonamos a verdadeira tradição? Eu li isso com os irmãos na quinta-feira, na reunião de oração. Vocês estão dizendo que nós abandonamos a fé? Vocês é que abandonaram. Nunca abandonamos. E ele mostra, especialmente nas institutas, por A mais B, como os pais da igreja concordam. Então não venham dizer que a nossa religião, a religião reformada, é uma religião nova. Alto lá. Nova é a de vocês que inventaram e colocaram dentro da religião verdadeira várias invencionices espúrias, estranhas à palavra de Deus. Não tem nada de novo. E aí ele continua e diz, este evangelho de Deus, que é antigo, que foi anunciado pelos profetas no Antigo Testamento, acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então, este evangelho de Deus Pai, que está sendo anunciado pelo apóstolo, ele tem um tema. O tema é Jesus Cristo, o seu Filho. Eu não vou em todos os detalhes desse texto, porque é impossível, vai ser impossível pregar todo hoje. Mas uma coisa precisa ficar clara aqui. O Evangelho é trinitariano. Perceba. Procede de Deus Pai, tem como tema o Filho, e em seguida ele diz, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. O Espírito Santo. Nós temos muita dificuldade para descrever o que é o Evangelho. Veja se não é assim. Um dia eu estava na aula do mestrado. E o professor perguntou assim, me definam o que é o Evangelho. Aí um disse, Evangelho é a justificação do homem. Errado. Evangelho é a santificação. Errado. Evangelho é ser nova criatura. Errado. Ninguém soube definir o que é Evangelho. Aqui está a definição do que é Evangelho. Procede de Deus Pai, tem como tema o Filho e a ação do Espírito. O Evangelho é trinitariano. Isto aqui é o Evangelho. Justificação é um benefício do Evangelho. Santificação é um benefício, não é o Evangelho. O Evangelho diz respeito a uma pessoa. E é por isso
que quando alguém diz que o evangelho é prosperidade, está mentindo. Quando alguém diz que o evangelho é resolver o problema do meu casamento, também está mentindo. O evangelho pode resolver todos os nossos problemas como consequência, mas não é o evangelho. O evangelho é a verdade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que sempre é atacada, que em todas as épocas foi e será atacada, mas que Deus também tem levantado em todas as épocas servos fiéis, nem sempre apóstolos, na nossa época pastores fiéis, que têm defendido esta verdade, que não pregam nada além de Cristo, do Antigo ao Novo Testamento. E esta verdade que é pregada muda a vida de muitas pessoas. Nós não precisamos de invencionices. Nós não precisamos de mais de 12 apóstolos. Nós precisamos que o Evangelho de Cristo seja pregado, do Antigo ao Novo Testamento. E eu creio, irmãos, eu creio nesta palavra, que esta palavra e que este Evangelho muda a vida do homem. Mudou a minha, mudou a de muitas pessoas aqui. E se você crer, mudará também a sua. Não existe outra pregação para ser feita senão essa. Creia no Filho, que foi enviado pelo seu Pai para morrer numa cruz. E morrendo na cruz, ressuscitou o terceiro dia. Se o espírito de santificação que está sendo apontado aqui pelo apóstolo Paulo, se ele tocar no teu coração hoje, você está salvo. Nada mudará esta verdade. Se o Espírito tocar no teu coração, para que você creia que o Pai enviou o Filho para te salvar, e você se arrepender dos seus pecados, tendo esta certeza, você está salvo. Esta verdade nunca mudará. Passarão os céus e a terra, e este Evangelho não mudará. Que bênção, irmãos. Que mais de 2000 anos depois, nós podemos escutar a mesma pregação que a igreja de Roma pôde ouvir por meio desta carta. E sermos confortados, consolados, exortados pelo mesmo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos dê força para que nós defendamos esta grande verdade, que é o Evangelho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na próxima semana, ainda em Romanos 1, do verso 1 a 7, e talvez dando mais alguns passos nos versos seguintes, nós continuaremos todo o processo de exposição da carta aos Romanos. Que Deus nos abençoe. Amém.